o espírito contra a carne. É por este motivo que você tem que lutar contra o pecado que habita na sua carne. Você sabia que você que segue Jesus Cristo tem a obrigação de lutar contra o pecado que habita na sua carne? De fato, todos nós, seguidores de Cristo, temos que lutar contra aquilo que gerou a morte no Filho de Deus. E por isso, Cristo e os seus apóstolos nos dizem que é para andarmos no Espírito e não na carne. Nós temos que escolher a vida e não a morte. Temos que escolher a bênção e não a maldição, pois os céus e a terra são testemunha de que você tem poder de escolha para escolher qual caminho você quer seguir. Mas qual é a sua escolha? Deus nos diz para escolhermos a vida, e escolher a vida na nova aliança é andar na lei de Jesus Cristo. Para começarmos este estudo, temos que ir em Isaías, de capítulo 53. Temos que conhecer mais e mais a obra do Senhor Jesus Cristo e para o que ele também foi enviado. Ele foi enviado para nos salvar, mas temos que entender mais e mais sobre esta tão grande salvação. Isaías diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele, o braço do Senhor, foi subindo como renovo perante o Senhor, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Mas não havia beleza para que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é sofrer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele a recompensa, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os pecadores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos pecadores. Isaías nos diz que Jesus teria que sofrer por causa dos nossos pecados. Jesus abandonou a sua glória para vir para esta terra e morrer pelos homens, e por isso ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E certamente o Senhor Deus fez cair sobre ele toda a iniquidade de nós todos. O Senhor Jesus deu a sua alma por oferta pelo pecado. Veja que Jesus teve que derramar o seu sangue por nós, para que tenhamos a oportunidade de sermos salvos por meio dele. Ele derramou a sua alma na morte, e assim ele levou sobre si o pecado de muitos, e por haver ressuscitado, intercede no céu pelos pecadores. Pedro, em Atos dos Apóstolos, nos diz a respeito de Cristo: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquas, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vier sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma no mundo dos mortos, e nem permitirás que o teu santo veja a decomposição da carne. Jesus morreu pelos nossos pecados, e a sua alma foi para o mundo dos mortos. Mas ao terceiro dia, as portas do mundo dos mortos não prevaleceram contra Jesus, e a morte não podia reter Jesus.
E, portanto, a alma de Cristo não foi deixada no mundo dos mortos, e nem o seu corpo viu a decomposição da carne. Em Salmos de capítulo 24, dos versos 7 ao 10, nos diz o seguinte: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor Jesus, depois de sua ressurreição, Ele subiu aos céus. E por isso o livro de Salmos, no capítulo 24, nos diz que quando Jesus subiu às alturas, os portais eternos foram abertos para que o Rei da Glória entrasse. E perguntaram: quem é esse Rei da Glória? E responderam: é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Daniel, de capítulo 7, nos diz o seguinte, a respeito da subida de Cristo aos céus. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, honra, glória e poder, e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O profeta Daniel nos diz que, em suas visões da noite, ele diz que viu a subida de Cristo aos céus, e ele disse que o Filho do Homem vinha com as nuvens dos céus, e o fizeram chegar ao ancião de dias, que é Deus. E quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o descendente da mulher, que é filho de Adão. Esse descendente da mulher, que é filho de Adão, é Jesus. E embora Cristo, depois que ressuscitou dentre os mortos, tivesse dito aos seus apóstolos: toda a autoridade do céu e da terra me foi dada, Jesus ainda irá reinar no futuro ao toque da última trombeta. Em Salmos capítulo 110, o salmista Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Depois que Cristo subiu aos céus e passou pelos portais eternos, pois ele é o Rei da Glória, ele se achegou ao ancião de dias, que é Deus, e se assentou à direita de Deus, até que seja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara a respeito daquilo que o Senhor Deus disse para o Senhor Jesus Cristo. Disse o Senhor Deus, ao meu Senhor, o Senhor Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Em Joel, de capítulo 2, do versículo 28 ao 29, nos diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, diz o Senhor. Cristo foi exaltado à direita da majestade nas alturas, e, tendo recebido a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou o seu Espírito e o Espírito do Pai nos seus seguidores. Em Jeremias, de capítulo 31, nos diz o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor. Porque esta é a minha aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhe as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jesus subiu ao alto, se assentou à direita de Deus, e enviou o Espírito Santo para os seus seguidores, para que eles, os seus seguidores, lutassem contra as obras da carne. Os homens que têm o Espírito Santo, eles têm que lutar contra aquilo que gerou a morte do Filho de Deus, porque Jesus sofreu para que a gente tivesse o Espírito Santo e lutasse contra aquilo que gerou a morte nele. Aquilo que gerou a morte em Cristo foi o pecado. Não que Cristo houvesse cometido pecado, porque Jesus não cometeu pecado, mas ele veio em semelhança de carne pecaminosa, levando sobre si os nossos pecados, morreu por nós, para que
a gente recebesse o Espírito Santo e assim a gente venha a lutar contra o pecado que habita na nossa carne. E por isso, o Senhor Deus enviou o seu Filho para morrer e dar o Espírito Santo para você. O Espírito vai te mostrar um conflito que você vai ter contra a carne. E se você se inclina para a carne, que gerou a morte do Filho, e não para o Espírito, que foi o presente do Filho, você está em inimizade contra Deus. E se você estiver na carne, você não pode agradar a Ele, porque você não está sujeito à lei do Senhor, nem a carne pode estar sujeita à lei do Senhor. Romanos capítulo 8 nos diz que o pedido da carne dá para a morte, mas do Espírito dá para a vida. O pedido da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, e nem pode estar. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Em Romanos capítulo 5, diz que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão desobedeceu, e isso mostra a falta de fé. E por causa disso, Adão morreu. E o que aconteceu? A carne de Adão se tornou um corpo mortal, pois se o homem morre, é porque ele desobedeceu a lei de Deus. E segundo o que Deus falou, a morte só poderia entrar pela desobediência. Porém, aonde que está o pecado? O pecado está no nosso corpo, mas Deus, querendo resolver essa causa, depois de trabalhar nos profetas e revelar os seus mistérios, Ele envia a solução pelo Espírito, e o Espírito é enviado no nosso corpo para ter luta, e isso é ministério da nova aliança, para você ser salvo. Deus quer resgatar uma pessoa que lutou contra aquilo que gerou a morte no filho dele. Deus quer resgatar uma igreja que obedece aos mandamentos de Deus. Mas, se você pecar nessa luta, Deus sabe que você vai falhar, e por isso Ele também tem o sumo sacerdote nos céus para interceder por você. Esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. Deus quer ver você lutando contra as coisas que gerou a morte no Filho dele. Porque as coisas que gerou a morte em Jesus são as nossas más obras. Então Deus preparou boas obras de antemão para que você ande nelas. E essas boas obras é os mandamentos de Deus. E isso é para você ser salvo. E você só pode andar nas boas obras se o Espírito foi entregue para você. E o Espírito só pôde ter sido derramado sobre os homens porque Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e, tendo recebido a promessa do Espírito, o Espírito foi enviado, e isso é graça de Deus. Em Hebreus, de capítulo 11, nos diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Paulo nos diz que a inclinação da carne dá para a morte. Se as pessoas se inclinarem para a carne, elas estão se inclinando para a morte. Mas se as pessoas estão se inclinando para o Espírito, estão se inclinando para a vida e paz. Perceba que Paulo disse que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o escritor de Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Repare que Paulo explicou que na carne habita o pecado, e que o pecado é a transgressão da lei. Se os que estão na carne não podem agradar a Deus, e se sem fé é impossível agradar a Deus, isso nos mostra que quem tem fé guarda os mandamentos de Deus. Em Salmos de capítulo 110, diz a respeito de Cristo, diz que o Senhor jurou e não se arrependerá, e disse para Cristo que Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Romanos de capítulo 15, o apóstolo nos diz: Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. O apóstolo, em Romanos capítulo 2, diz que judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Em Deuteronômio, diz que o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está nos dizendo que Cristo foi constituído sumo sacerdote da nova aliança, e ele é um ministro da circuncisão da nova aliança. E por este motivo, Cristo, ele circuncida os corações pelo Espírito Santo no espírito do homem, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus.
porque Cristo circuncida os nossos corações para amarmos o Senhor. E como podemos amar o Senhor? Nós podemos amar o Senhor guardando os mandamentos do Senhor. Cristo, em semelhança de carne pecaminosa, foi enviado. Isso mostra que Cristo recebeu um corpo e esse corpo tipificava a igreja. E Cristo venceu por nós e nós podemos vencer também. Se nós quisermos andar no Espírito, nós temos que guardar os mandamentos de Deus. E isso é para ser salvo. Não devemos nos inclinar para as coisas da carne. Nós temos que nos inclinar para as coisas do Espírito de Deus. Essa circuncisão da nova aliança já estava sendo testemunhada no livro da lei, em Deuteronômio de capítulo 30, onde o Senhor Deus diz que vai circuncidar o coração da descendência. E essa descendência fala a respeito de nós, o povo santo de Deus, que é a descendência prometida a Abraão. Nós, os que nascemos pelo Espírito, nós somos aqueles que somos circuncidados pelo Espírito de Deus na nova aliança através do ministro da circuncisão, que é Cristo. E isso é profundo e é revelador. Não precisamos nos circuncidar na carne, porque Cristo foi constituído o ministro da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E isso é profundo e revelador. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.